Uma rainha no deserto, apresentando Zenóbia. Zenóbia, um nome que ressoa pelos anais da história, evocando imagens de poder e bravura. Nascida na cidade oásis de Palmira, no século III d.C., Zenóbia ascendeu a alturas extraordinárias em um mundo dominado por homens. Zenóbia não era apenas uma rainha, ela era uma visionária, uma líder nata e uma defensora ferrenha de seu povo. Governou Palmira durante um período de grande turbulência, desafiando o poderoso Império Romano, tal qual um Davi enfrentando Golias. Junte-se a nós enquanto desvendamos a vida e os tempos extraordinários da lendária Zenóbia, a rainha guerreira de Palmira, uma verdadeira Anita Garibaldi do deserto. Oásis de poder, Palmira e o Império Romano. No coração do deserto da Síria, erguia-se Palmira, uma cidade de extraordinária riqueza e importância estratégica. Localizada em um oásis vital ao longo da antiga Rota da Seda, Palmira era um importante centro comercial. Caravanas carregadas de seda e especiarias atravessavam suas muralhas, enchendo seus cofres. Palmira era um caldeirão de culturas, onde mercadores e estudiosos se misturavam. No entanto, a prosperidade de Palmira tinha um preço, e a cidade frequentemente se via enredada nas teias de seus vizinhos mais poderosos. Ascensão da Estrela do Deserto. A jornada de Zenóbia ao poder. Zenóbia nasceu na elite governante de Palmira no século III d.C., uma época em que o Império Romano já dava sinais de desgaste. Roma era atormentada por lutas internas e invasões bárbaras. Zenóbia, uma estrategista ambiciosa, estava bem posicionada para capitalizar esta oportunidade. Seu casamento com Odenato, governante de Palmira, foi um ponto de virada. Juntos, embarcaram em campanhas militares que expandiriam o poder de Palmira, sob a bandeira da Rainha Expansão e Conquistas de Palmira. Após o assassinato de Odenato, Zenóbia assumiu o controle de Palmira como regente de seu filho Vabalato. Declarando seu filho imperador, Zenóbia embarcou em uma campanha ousada para expandir o reino de Palmira. Ela viu no enfraquecido Império Romano uma oportunidade para afirmar a independência de Palmira. Com um exército leal, Zenóbia partiu para forjar um império próprio. Zenóbia era conhecida por liderar suas tropas na batalha, montada em seu corcel de guerra. Zenóbia versus Roma, o inevitável conflito. A ascensão meteórica de Zenóbia e a expansão do Império Palmirene não passaram despercebidas pelo Império Romano, que viu seu poder ser desafiado como um touro enfurecido. O reino de Zenóbia agora abrangia vastas extensões do Oriente, representando uma ameaça direta à autoridade de Roma, como uma sombra a pairar sobre o império. O imperador Aureliano, um soldado experiente e governante implacável, conhecido por sua determinação férrea, voltou sua atenção para Zenóbia, pronto para o combate. Aureliano reconheceu a ameaça significativa que Zenóbia representava ao Império Romano, como quem reconhece a força de uma tempestade se formando no horizonte. Ela havia se estabelecido como uma governante poderosa e popular, e seu controle sobre as importantes rotas comerciais do Oriente, as veias do comércio da época, deu a ela uma vantagem estratégica. A guerra entre Palmira e Roma era inevitável, um confronto que determinaria o destino do Oriente, como um duelo sob o sol escaldante do deserto. Batalhas épicas. De Palmira a Emesa. Em 271 d.C., as legiões de Roma, lideradas por Aureliano, marcharam para enfrentar Zenóbia. Os exércitos se encontraram em batalhas que testariam suas habilidades estratégicas. A primeira grande batalha ocorreu em Antioquia, um embate digno dos poemas épicos. Aureliano e as legiões romanas mostraram-se superiores. Zenóbia recuou para Emesa, determinada a resistir. A batalha de Emesa foi titânica, mas o resultado foi o mesmo. A queda de Palmira. Zenóbia capturada.
Com suas forças esmagadas em Emesa, Zenóbia foi forçada a recuar para Palmira, sua capital, buscando abrigo como um animal ferido. Aureliano, determinado a esmagar qualquer resistência, seguiu Zenóbia até Palmira e sitiou a cidade, como um gavião rodeando sua presa. O cerco de Palmira durou meses, com as forças de Zenóbia resistindo ferozmente contra os romanos, demonstrando a coragem que habitava seus corações. No entanto, a cidade estava condenada. As legiões de Aureliano eram implacáveis e, uma a uma, as defesas de Palmira começaram a desmoronar, como um castelo de areia sob a força das ondas. Percebendo que a derrota era iminente, Zenóbia fez uma tentativa ousada de escapar do cativeiro, um ato digno de sua reputação. Montada em seu camelo mais rápido, Zenóbia escapou de Palmira sob o manto da escuridão, esperando chegar à segurança do Império Sassânida, desaparecendo na noite como um fantasma. O fim de uma era, o destino de Zenóbia. A fuga de Zenóbia seria interrompida. Aureliano, informado da fuga de Zenóbia, enviou um destacamento de sua cavalaria mais rápida para perseguir a rainha desaparecida, como cães de caça em busca de sua presa. Eles alcançaram Zenóbia nas margens do rio Eufrates, capturando-a antes que ela pudesse cruzar a fronteira para a Pérsia, pondo fim à sua audácia. Zenóbia, despojada de seu poder e glória anteriores, foi levada de volta a Roma como um troféu para ser exibido pelas ruas da cidade eterna durante o triunfo de Aureliano, um triste fim para a rainha guerreira. Uma rainha além das areias, o legado de Zenóbia. Apesar de sua derrota final e morte, o legado de Zenóbia continuou a cativar historiadores, estudiosos e entusiastas por séculos como uma chama que se recusa a se apagar. Sua história tornou-se um conto de advertência para alguns, um lembrete da natureza efêmera do poder e dos perigos de desafiar o poder de Roma, um alerta para aqueles que ousam sonhar alto demais. No entanto, para muitos outros, Zenóbia permaneceu um símbolo de coragem, inteligência e a busca pela independência, uma inspiração para aqueles que lutam por seus ideais. Sua história ressoou com aqueles que buscavam a independência e desafiavam a autoridade, tornando-se um símbolo de rebelião e orgulho nacional, como um hino entoado por gerações. Lições de Palmira, Zenóbia e a liderança feminina. A história de Zenóbia transcende as areias do tempo, oferecendo insights valiosos sobre liderança, ambição e a busca pelo poder em um mundo frequentemente definido por normas e expectativas sociais rígidas, um legado que ecoa até os dias de hoje. Em um mundo dominado por homens, Zenóbia se destacou como um farol de liderança feminina, desafiando as normas de gênero de sua época, como uma flor que desabrocha em meio ao deserto. Ela provou que as mulheres são tão capazes quanto os homens quando se trata de governar, liderar exércitos e administrar impérios, quebrando barreiras e inspirando gerações. O legado de Zenóbia continua a inspirar mulheres e meninas, incentivando-as a romper barreiras, desafiar expectativas e perseguir seus sonhos com ousadia e determinação, mostrando que o poder feminino pode florescer mesmo nos terrenos mais áridos. Zenóbia na cultura popular, ecos da rainha guerreira. A história de Zenóbia, com seus temas de ambição, traição, coragem e poder, cativou a imaginação de artistas, escritores e cineastas por séculos, como uma melodia que atravessa gerações. Da literatura à ópera e ao cinema, a história de Zenóbia foi recontada e reimaginada inúmeras vezes, consolidando seu status como um ícone cultural, um personagem tão fascinante quanto os personagens de Jorge Amado. Ela apareceu em inúmeras obras literárias, incluindo poemas, peças e romances, cada um oferecendo uma interpretação única de sua vida e reinado, como um prisma que reflete diferentes nuances de sua história.
O fascínio duradouro por Zenóbia é uma prova de seu caráter duradouro e da natureza atemporal de sua história. Uma lembrança de que algumas histórias jamais perdem seu poder de encantar.